Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais da Prefeitura, também as minhas redes sociais e dos blogs que aqui estão. Hoje nós iniciamos e fizemos uma live num horário diferente para trazer algumas informações importantes para a cidade de Blumenau. Nós temos dito, eu, o secretário Wynito e toda a equipe do governo, quando nós estamos falando sobre a questão do coronavírus e nossas ações aqui em Blumenau, que nós vamos sempre atuar com total transparência e com respeito ao cidadão de Blumenau. Nosso objetivo, em nenhum momento, vai ser de não passar alguma informação para a comunidade, mas nós também temos o dever de fazer com que essas informações sejam acompanhadas, averiguadas, para que a gente não também passe informação equivocada. Então esse é o nosso cuidado, esse é o nosso zelo em cada momento. Nesse cenário, desse compromisso que o meu governo tem, assumido com a comunidade de Blumenau, que a minha equipe de governo tem assumido com a cidade de Blumenau e com as pessoas e com a nossa comunidade, nós queremos atualizar as informações em relação ao coronavírus na cidade de Blumenau. Ontem nós falávamos que Blumenau, a cidade de Blumenau, tomou uma decisão, e aqui não é uma decisão, e volto a destacar aqui, em nenhum momento de crítica ao governo do Estado, sabendo que o governo do Estado tem seus desafios, e que não são poucos, pelo tamanho do Estado de Santa Catarina, de buscarmos nós, auxiliarmos essa tarefa, esse desafio do governo do Estado, com a contratação de um laboratório que pudesse nos ajudar na questão dos exames e que nós tivéssemos com isso também melhores condições, enquanto gestores que somos, eu enquanto prefeito, o secretário Wynito enquanto gestor da política de saúde da cidade de Blumenau, podermos fazer as nossas tomadas de decisão, cada uma delas pautadas em informação. Por quê? Porque a falta de informação pode fazer com que nós tomemos decisões muito tardias em relação a algumas ações, decisões essas que podem prejudicar ou fazer com que o vírus se alastre de modo comunitário ainda mais agressivo e depois lá adiante temos problema dos nossos hospitais para atender essa demanda. Então esse cuidado é pontual. Diante desse cenário da contratação desse laboratório e da contratação desse laboratório vinculado às normas, inclusive apresentadas e atualizadas pelo Ministério, depois o Wynito pode detalhar um pouco isso, que traz muito claro que os exames não são abertos à comunidade, não é para o momento que eu ou qualquer um achar que vai lá bater a porta do ESF ou do ambulatório geral e pede o exame, nós vamos fazer o exame do corona e nem com receita médica nós o faremos, vamos fazer de acordo com o protocolo de encaminhamento do Ministério, que é para os profissionais de saúde que estão na linha de frente, até porque nós precisamos ter o resultado quanto antes de uma suspeita. Vamos pegar aqui o exemplo do médico e secretário Wynito. Se nós tivermos aqui a suspeita que o Wynito tem corona, ele precisa fazer o exame e precisa ter a confirmação ou não, porque se der negativo, em 24 horas, a gente tem o negativo dele, ele pode voltar ativa. Se der positivo, ele vai ter que se recolher e fazer o tratamento necessário ou trabalhar de casa, o home office com corona, né, para nos ajudar nessas ações. Mas não tem outra. E aí sim, em especial, também os médicos de ponta. E agora, com o negativo, ele volta a trabalhar. Imagina vocês se nós tivermos 10, 20, 30 médicos suspeitos ou até enfermeiros na cidade, sem esse exame, como é que nós vamos dar conta de atender quem mais precisa? Então, para estes profissionais e para agora as pessoas que estiverem internadas nos hospitais da cidade com suspeita de corona. Dentro desse cenário, nós recebemos hoje pela manhã a confirmação de 2 casos positivos de coronavírus na cidade de Blumenau. Então estamos informando para a população de Blumenau, dentro do nosso modelo de trabalho, que nós temos 2 casos positivados de corona na cidade de Blumenau. Os 2 casos estão em hospitais, né, sendo que um está em vias de alta, que já passou por UTI, os 2 passaram por UTI, uma pessoa de 29 anos e outra de 72, os 2 passaram por UTI, um já está saindo da UTI hoje e outro está tendo alta, inclusive. Não precisou nenhum dos 2 casos de respirador. Depois o secretário Wynito pode dar mais detalhes em relação a isso. Prefeito, esses exames foram para o LACEN? Não. Nós agora vamos encaminhar para o LACEN para fazer a contraprova. Mas nós, enquanto cidade,
vamos tratar esses casos como confirmados. Prefeito, antes que alguém faça uma pergunta, né? Talvez alguém já pode estar perguntando. E aquele outro caso, daquele outro exame que foi? Aquele continua no encaminhamento para a contraprova, é outro laboratório, não estava credenciado, não estava contratado pela Prefeitura, então este caso continua aguardando a definição do laboratório do LACEN para que a gente possa dar a divulgação dele ou não. Diante desse cenário, nós vamos tomar algumas ações mais enérgicas na cidade. Algumas delas vamos divulgar agora e outras no final do dia. Entre estas, primeiro, vamos colocar carro de som, como já falamos ontem, 4 carros de som na cidade, recomendando que as pessoas fiquem em casa. Qual é a vacina que nós temos hoje? Só tem uma vacina, o isolamento social. Aí o respeito, a responsabilidade. Hoje de manhã eu estava chegando na prefeitura para as reuniões em relação às definições que nós temos que tomar aqui. Nós já tínhamos gente caminhando, tirando foto, inclusive do relógio aqui, que é muito bonito por sinal, mas não é o momento para se fazer. O momento é estar em casa, isolado com a sua família, cuidando da sua família. E aqueles que têm que trabalhar, como nós, que nós tenhamos a condição de poder se movimentar na cidade e atender às necessidades. Para isso, o nosso pedido é que vocês respeitem esse isolamento social, respeitem essas questões. Então, 4 carros de som vão estar girando na cidade, pedindo para as pessoas ficarem em casa. Outra coisa importante, nós temos sido cobrados, até porque nós não fizemos bloqueio nas entradas. Primeiro, nós não tínhamos caso confirmado. Diferente de outras cidades que estão fazendo bloqueio, lá já haviam casos confirmados. Então, de novo, eu tenho dito aqui sempre, todos os passos nossos têm que ser tomados com base em informações e em dados. Eu não posso tomar por ideias, por achologia, né? Essa faculdade não forma ninguém. Então, a gente tem que tomar com base de dados concretos. E nós temos agora dois casos concretos confirmados, e para isso nós vamos implantar na cidade barreiras de orientação para os carros que vêm para a cidade de Blumenau. Lembrando bem, Blumenau tem 57 entradas e saídas na cidade. Então é impossível fazer o controle delas. Nós, através do CETERB, com apoio da Polícia Militar, meu decreto já traz isso também, vamos implementar essas barreiras orientativas e pedindo que as pessoas voltem para suas cidades de origem. Então esse é o cuidado. Claro que aqui nós não vamos proibir a entrada de mercadoria, nós não vamos proibir outras ações. E nós não vamos dar conta de atender. Nós temos, lembrando aqui todos, nós temos que cruzar a cidade de Blumenau, uma BR-470 e uma SC-108. Então, fora Werner Duve, que também é uma rodovia estadual, e mais a ligação com o Gaspar. Então, nós não conseguimos abranger todas essas áreas. Isso nós vamos fazer durante o dia e provavelmente iniciaremos isso amanhã, mas na live das 6 horas, 6h30, nós vamos dar mais detalhes em relação a essas ações. Secretário, detalhe um pouco esses casos e como é que nós estamos tratando isso aqui na cidade. Bom, esses 2 casos, eles foram em hospital. Primeiro, que eu acho que é importante a gente colocar que a gente entende a demanda que está tendo no Estado. Aí tomamos essa medida aqui interna nossa para que ajude e auxilie na nossa tomada de decisão aqui no município. Esses exames vão para a contraprova, como o prefeito já colocou, mas independente de ir para a contraprova ou não, a gente já vai tomar algumas medidas aqui. E é importante que as pessoas também tenham consciência de tomar as suas medidas, já que já temos esses 2 casos positivos, apesar da contraprova, mas as pessoas têm que ter consciência que temos casos aqui e que as pessoas têm que se isolar. Isso é muito importante. São 2 casos que estavam em hospitais, as tomografias eram compatíveis com o quadro de Covid-19, né, e agora com a PCR, com o exame feito aqui no laboratório que a gente cadastrou aqui para fazer os nossos exames, ele deu positivo. Vai para a contraprova, mas nós já estamos encarando eles como positivo e vamos tomar as medidas como se fosse positivo. É importante salientar que esses pacientes estão bem, tá? Fizeram todo o acompanhamento, estão bem. Um já deve ter alta durante o dia de hoje, outro ainda deve sair da aula de UTI para internação. A principal ação que a gente tem hoje, como bem o prefeito falou, é isolamento social. A gente espera que as pessoas, diante desse novo cenário que se apresente hoje aqui, elas tenham a consciência de se isolar. Se a gente não se fazer o isolamento, falei ontem, até fui enérgico na fala, mas se a gente não fizer o isolamento, nós vamos ter disseminação do vírus. Quanto mais a gente fizer isolamento, menor vai ser a nossa curva.
e mais fácil o nosso sistema consegue absorver esses pacientes e a gente consegue dar o tratamento adequado. Então, a gente passa para um outro patamar agora com esses casos, a restrição é maior, a indicação de restrição é maior, para que as pessoas entendam a situação que a gente vive no município hoje. Lembrando aqui, né, nosso dever é informar e aqui nós estamos fazendo isso. Se temos alguma pergunta, Felipe? Prefeito, então recebendo algumas perguntas dos jornalistas de alguns portais e de veículos de comunicação. A primeira pergunta aqui é do Pancho, NSC Total. Ontem o Ministério da Saúde mudou o protocolo de atendimento e encaminhamento de pessoas com sintomas, né? Então, em locais com transmissão comunitária, as pessoas com sintomas de gripe e os familiares ficam isolados por 14 dias. Blumenau pensa em adotar isso? Sim, porque nós estamos com esse sistema positivo, então a gente vai adotar esse critério sim, porque a gente tem que isolar não só a pessoa, mas o grupo também, porque senão esse grupo também pode transmitir para outras pessoas. E aí, como o Ministério, foi uma coletiva do Ministério ontem, né, a gente atualiza o protocolo hoje para já disparar para esse novo protocolo. Voltando a falar aquilo que a gente tem dito sempre em relação ao nosso modelo de trabalho. Nós sempre estamos seguindo o Ministério, a Secretaria de Estado, nossos protocolos são atualizados em relação a isso. Cada mudança que lá está, podemos ter um dia que é o tempo de adaptação, ou 2, aqui na nossa cidade. Uma informação complementar em relação a 2 casos. Esses casos não houve, segundo as informações que temos até aqui, viagem internacional, mas circularam em viagens nacionais, ou seja, provavelmente teve contatos dentro de aviões com pessoas que vieram de outros países e acabou aí sim tendo essa transmissão. Agora, de onde veio também é difícil dizer, mas teve viagens nacionais. Até por uma questão de ética, a gente não pode anunciar quem são essas pessoas. Nem onde estão. Exato. Mas o Cristóvão, do Portal Município, pergunta se eles tinham algum tipo de ligação entre eles, são parentes, são conhecidos? Não tinha ligação. Esses 2 pacientes não tinham ligação entre eles, então não existia ligação entre os 2 pacientes. Perfeito. Vários jornalistas estão questionando, e eu gostaria até que o senhor reforçasse isso, que é com relação às barreiras entradas do município, né? Blumenau vai restringir, Blumenau pode orientar, ou Blumenau pretende fazer o mesmo que Brusque e que Balneário fizeram? Nós vamos trabalhar na questão da restrição primeiro orientando as pessoas, até porque nós estamos buscando a partir de agora o apoio da Polícia Militar. Nós vamos ter que avaliar a condição que a Polícia Militar tem, até porque eles também estão fazendo toda uma movimentação de fechamento de atividades que ainda não estão cumprindo a recomendação do decreto. Então, como essa definição da questão da contaminação foi agora pela manhã, nós temos todo o protocolo e as ações para que isso possa acontecer durante a tarde, e na coletiva da tarde nós daremos mais detalhes. Mas lembrando, né, vou reiterar o que eu já disse, nós temos 57 entradas e saídas na cidade de Blumenau, se não mais, se a gente pegar os outros caminhos alternativos, talvez dê até mais, mas os pontos principais, isso gera um impacto extremamente difícil de você conter. Temos a Werner Duve, temos a SC 108 e temos a BR 470, ligação com Gaspar, ligação com Indaial, ligação com uma série de outros municípios que nós vamos acompanhar, mas buscando as principais entradas e saídas. Secretário, eu gostaria só que o senhor apenas então atualizasse esses números aí para que as pessoas tenham conhecimento do cenário. Vamos falar o cenário hoje que está em relação... Vamos falar os 2 cenários. O cenário que está hoje na DIV, né? Nós temos então 15 casos suspeitos e 3 descartados, né? E nós temos aí os 2 exames positivos no laboratório nosso, aqui credenciado nosso, que está indo e já foi notificado para uma contraprova no LACEN. Então esse é o nosso cenário atual. Mas nós vamos, como a gente falou, o prefeito falou, nós vamos trabalhar como se eles fossem positivos e vão tomar todas as medidas necessárias. Prefeito, pergunta do Jaime do blog, essas perguntas também estão vindo através das nossas redes sociais, com relação então à demora dos exames e à contratação de um possível laboratório. De novo, vou reiterar aqui, nossa visão e nosso objetivo é ajudar o governo do Estado. Esse papel e o nosso momento é de união entre municipais com o Estado na busca de solução dos grandes desafios que o coronavírus vai trazer. Então, nós entendemos como necessário, frente à demora que havia do retorno desses exames para nós,
a busca de um apoio. Buscamos um laboratório de acordo com os critérios que a Secretaria Municipal de Saúde definiu. Esse laboratório foi contratado pelo município e já temos os primeiros resultados em relação a essa questão. Todas as ações vão passar pela Secretaria de Saúde, todos esses exames vão passar pela Secretaria de Saúde e vão ser divulgados por nós, para que a gente tenha toda a clareza em relação a isso. E, seguindo o protocolo do Ministério, que ele pode mudar amanhã, ou do próprio... vamos encaminhar para o LACEN para a contraprova. Então, nosso aqui não é fazer concorrência, muito pelo contrário, é termos, eu enquanto prefeito da cidade de Blumenau e o INPE enquanto gestor da área de saúde, dados e informações para que nós possamos informar o cidadão e tomar a melhor decisão, e essa decisão é para proteger o cidadão da cidade de Blumenau, em especial os idosos aí que nós reiteramos, pedimos, e se eu posso usar aqui, imploramos que fiquem em casa. Prefeito, pergunta do Pedro Machado, NSC Total, que até o secretário também, quem sabe, pode responder, se esses dois pacientes eram de grupo de risco. Um sim, né? Um tinha 72 anos e o outro era uma paciente de 29 anos, feminina de 29 anos, né? Então, um sim, com 72 anos, que era o grupo de risco, e uma de 29 anos. É interessante colocar, ele era de grupo de risco pela idade, mas eles não foram incluídos como suspeitos, porque eles não tinham viagem internacional. Então, no protocolo inicial do Ministério e do Estado, eles ficaram de fora dessa suspeita. E essa nossa ação de adquirir esse exame nos deu a condição de poder fazer e ter essa decisão com base em informação concreta. Bom, e é importante lembrar assim, que não significa que o jovem é imune, né? Porque existe essa teoria que o jovem é imune, que o jovem é sintomático, que o jovem não complica, que o jovem não. Podemos sim. Lógico, a incidência é muito maior nas pessoas idosas e com comorbidades, sim, mas em pessoas jovens também existe o risco. Então as pessoas jovens têm que se conscientizar. O que se percebeu na Europa é que os jovens acabaram espalhando a doença porque não se conscientizaram que poderiam pegar, poderiam ficar grave e que poderiam passar para as outras pessoas. Então, assim, se o jovem aqui da nossa cidade não se conscientizar, nós podemos ter um cenário ruim. Pergunta do Jefferson Santos, do Notícias do Vale do Itajaí, agora mesorregional. O Jefferson pergunta se esses dois casos são de laboratório particular, são do município, são do estado, só para detalhar um pouco melhor. Reiterando aqui, a Prefeitura de Blumenau tomou uma decisão de contratar um laboratório privado que obedecesse os critérios para que a gente pudesse ter a definição desse exame. Contratamos esse laboratório, reiterando mais uma vez aqui, não com o intuito de concorrer com o Estado, de ser um apoio ao Estado também, apoio às nossas decisões aqui. Diante desse cenário, nós contratamos é um laboratório, ia falar ambulatório, a gente fala tanto ambulatório, né? É um laboratório privado, mas que segue as recomendações para que os testes possam ser bem feitos. Tem mais algumas perguntas surgindo dos jornalistas, né? Todas elas relacionadas, então, à entrada e saída da cidade. Conforme o prefeito falou, a gente vai ainda anunciar isso mais para frente. Mas tem uma pergunta aqui do João Vitor, da Rádio Nereu, também do Augusto Wittner, da NSC Total, com relação à vacinação contra a gripe. Como é que fica isso a partir de agora, prefeito? Como nós anunciamos, nós vamos falar isso na live das 18 horas. Então, aí a gente vai estar fazendo alguns detalhes mais pontuais em relação à vacinação e alguns esclarecimentos complementares ou outras informações que possam surgir até esse horário aí para a comunidade de Blumenau. De nossa parte, é isso. Tem alguma pergunta das nossas redes? Carol, por gentileza. Tem, prefeito. O pessoal tem questionado bastante, eu acho que só para explicar de volta a questão das empresas. Muita gente perguntando, a empresa não parou, meu filho tem problema de asma, mas tem que trabalhar porque a empresa não parou. Só se o senhor quiser explicar de novo. Bom, esse depende do decreto do governador, e o decreto do governador e também a portaria do secretário de Estado, e aí o INPE pode me ajudar, deixa isso muito claro. Onde houver a confirmação da circulação comunitária, começa a ser exigido a diminuição da operação das empresas.
fato este que ainda não está confirmado, mesmo com esses 2 casos. O Wendy pode me corrigir se eu estou aqui, eu estou já interpretando as informações, mas não temos ainda a circulação comunitária comprovada. A partir do momento que o tivermos, com certeza o decreto vai trazer a limitação também para a cidade de Blumenau. Então, claro que muitas empresas já estão fazendo, tenho visto isso, a CIB tem se colocado à disposição, o CDL também, para que as pessoas possam ficar em casa dando férias coletivas e outras ações nesse sentido. Felipe, mais uma pergunta? Tem uma pergunta do Alexandre José, do portal alexandrejosé.com. O consórcio da saúde, composto por 15 municípios da região, está tentando, junto ao governo, a liberação para diminuir o tempo de espera para exames a serem realizados. O que o senhor pode falar com relação a isso, com relação a essa demanda? Na realidade, o consórcio de saúde Cisanvi, no qual o Blumenau faz parte, também está discutindo do mesmo jeito essa compra de exames para poder atender essa demanda, né? Então, nós temos várias alternativas. Blumenau conseguiu buscar essa alternativa e está junto com o consórcio buscando outras alternativas de apoio ao governo do estado. Tanto o consórcio, no qual o Blumenau faz parte, e a prefeitura têm buscado auxiliar, agilizar o tempo de exame. Todos os municípios da região têm enfrentado o mesmo problema que nós, a questão da demora frente à grande demanda que o estado tem. De nossa parte, nesse momento era isso, quero agradecer, né, e quero reiterar aqui, mais uma vez, 2 pedidos. Primeiro, né, isolamento social, em especial os idosos, fiquem em casa, cuidem do seu idoso, deem apoio a ele na compra do supermercado, deem a ele apoio na compra da farmácia, ajudem-o a que ele possa ser protegido e cuidado. E o segundo, quero agradecer a todos os meios de comunicação e as perguntas feitas aqui através do Felipe, que é o modelo que nós encontramos de criar um grupo da imprensa, até para que eles não precisem se deslocar, não se colocar em risco, menos gente aqui, melhor para todos nós, mas o apoio, a divulgação, porque isso nos dá condição de chegar na população e levar boa informação, e não a fake news. Então, diga não para fake news e busque a informação no canal competente, que é aqui as redes sociais da Prefeitura de Blumenau e cada um dos blogs que está retransmitindo nesse momento, e também os canais de imprensa e rádio que estão transmitindo nesse momento a nossa coletiva. Um grande abraço, até mais tarde, que Deus nos dê sabedoria. Obrigado.